Vamos lá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, meus bacanos, minhas bacanas, amiguinhos e coleguinhas. Dando continuidade à nossa série de vídeos, né? Então, referente à questão de consultas, tá? Eu vou estar mostrando agora o tipo de consulta exclusão. Ela serve simplesmente para excluir, né? Um ou mais registros de uma tabela, tá? Então, vou abrir aqui o nosso construtor de consultas, tá? No modo design, certo? Clicando em consultas, né? No modo design aqui, tá? Clicando em novo e clico em OK, certo? A princípio eu não quero trazer nenhuma tabela, tá? Eu quero mostrar aqui agora onde é que eu vou alterar, tá? Nesse ícone aqui, da nossa barra de menus, onde aparece duas tabelas sobrepostas com a setinha, eu clico aqui e ele vai trazer pra gente aqui, né, alguns modelos de consultas que a gente vai estar trabalhando. Consulta seleção, né, que a gente já utilizou, e aí a gente vai alterar agora para o tipo de consulta exclusão, tá? Então, quando eu digo que eu vou excluir, eu quero excluir alguma coisa de algum lugar, certo? Então eu clico com o botão direito, vou colocar aqui mostrar a tabela, e aí vou puxar uma tabela aqui do nosso sistema, que talvez tenha alguma coisa, vou puxar a tabela agenda, tá? Então, quando eu quero fazer simplesmente uma consulta exclusão, eu vou dizer que eu quero excluir do campo cliente aonde ele atender algum critério, tá? Ele traz aqui para mim, eu quero excluir o campo da tabela onde o critério será o que eu vou definir aqui, certo? Então ele traz essa estrutura diferente do que a gente coloca quando a gente altera aqui para seleção. Pode ver que o Axis ele muda automaticamente, traz na primeira linha o nome do meu campo da minha tabela, na linha de baixo a minha tabela, o tipo de classificação, tá? Se é crescente ou decrescente. E quando eu altero para exclusão, ele já muda. Eu quero excluir onde. Normalmente é onde o dia a gente quase nunca utiliza, mas simplesmente o onde já vai atender as nossas necessidades. Então eu quero excluir os registros da minha agenda, certo? Eu quero excluir os registros dessa tabela, onde o código do meu cliente vai ser igual a 2, tá? Eu posso clicar aqui, ele vai encontrar algum registro? Não encontrou, tá? Eu vou clicar em sim, porque caso ele encontrasse algum registro, ele iria excluir. Então vou vir aqui na tabela agenda do nosso sistema. Tem algum registro? Tem muitos registros, tá? Então vou pegar, por exemplo, aqui o código do cliente 1, certo? Então vou vir aqui de volta na nossa consulta em janela e vou excluir onde o código do nosso cliente for 1. Vou mandar executar, a Oxys vai dizer, ó, você está pronto para excluir 5 linhas, que é a quantidade de registros onde o código do cliente é 1 na tabela agenda. Então, se eu clicar em sim, acabou-se, ele excluiu meus registros. Se eu for lá na minha tabela agenda agora, clico na coluna e mando ordenar, né? Classificar em ordem crescente, de A para Z. Pode ver que o registro 1 não tem mais nenhum registro onde o código do cliente é 1, ele excluiu tudo. Ah, mas eu poderia utilizar o campo hora, o campo sequência, eu poderia usar classificação, poderia usar qualquer uma dessas colunas, posso usar uma ou várias colunas como critério. Então, por exemplo, como o registro 9 se repete várias vezes, ó, como você pode ver, então eu vou vir aqui e vou querer excluir onde o código do cliente é 9 e a data aqui, ó, certo? Vai ser o que? Dia 19 de 8 de 2010. Então, nessa data aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 registros, certo? Então, vou colocar onde é a data, Ctrl C, Ctrl V, tá? Automaticamente o Axis colocou aqui, ó, essa tralha, ou jogo da velha, ou cerquilha, como você quiser chamar, certo? Porque ele identificou que esse campo aqui de cima é um campo do tipo data, tá bom? Então, quando eu mandar executar essa consulta, ele vai dizer, ó, você está prestes a excluir 5 linhas, né? Você realmente quer fazer excluir esses registros selecionados, porque ele vai
procurar aqui justamente onde o código do cliente é 9, ok, e onde a data é igual a data que eu estou colocando lá. Então são 1, 2, 3, 4, 5 registros, tá? Vou fechar a tabela, porque a gente não pode estar com a tabela aberta durante a execução de qualquer consulta que vá manipular, alterar os dados, né, como uma consulta atualização, consulta acréscimo ou consulta exclusão, para evitar que corrompa os dados, tá? Então vou clicar aqui, vai excluir 5 linhas, show! Se eu clicar de novo, não tem mais, ele excluiu. Então vou lá na minha tabela, mandar organizar de novo, e aí ó, os registros referentes ao meu cliente código 9 da data do dia 10 lá, ó, não tem mais nenhum, então excluiu. Então a consulta exclusão, ela simplesmente faz isso, beleza? E aí a gente, puxando já desse gancho, vai ver outra consulta um pouco mais simples também, como a exclusão, que é a consulta atualização, tá? Eu vou clicar aqui para alterar a nossa consulta e vou trocar para o tipo de atualização. Então, pode ver que o Axis aqui já mudou para a gente novamente quem são, né, os nossos alvos aqui. Ele pede um campo, pede uma tabela, qual o valor que eu quero colocar nesse campo e se vai ter algum critério, tá? Então vou continuar utilizando essa tabela aqui, agenda, tá bom? Vou pegar aqui uma quantidade menor de registros, deixa eu ver aqui, ó, 17, tá? Então vou pegar aqui e vou dizer que eu quero atualizar na tabela agenda, certo? O campo, estou puxando o campo do código do cliente porque eu vou filtrar ele, tá? Então quero utilizar, primeiro eu quero pegar apenas os registros desta tabela onde o código do cliente é igual a 17, certo? Não vou colocar nenhuma informação, tá, que eu quero atualizar, porque eu não quero atualizar esse campo, eu quero apenas que ele filtre esse campo para mim, a partir desse campo. Então ele vai filtrar e vai trazer apenas 2 registros para mim. O campo que eu quero, na verdade, alterar vai ser esse classificação, tá? Então vou pegar aqui, vou vir, vou colocar o campo classificação, ou eu posso clicar aqui, ou eu posso simplesmente também estar digitando que ele vai autocompletar para mim. Ele só não vai autocompletar se tiver 2 ou mais tabelas aqui, tá bom? Então, eu vou querer atualizar esse campo. Então ele está dizendo aqui para mim, ó, você vai atualizar para quê? Eu vou atualizar a classificação para Disney. Pronto. O que é que eu estou dizendo aqui? Que eu quero atualizar o campo classificação da tabela agenda. Eu quero atualizar todos os campos classificação para Disney, onde o código do cliente foi igual a 17, certo? Estou colocando um critério. Aqui seria, no caso, para atualizar 2 registros, certo? Certíssimo. Então vou vir aqui, vou voltar na minha tabela, tá? Fiz aquele procedimento que eu disse que não era para ser feito, para evitar que corrompa os dados aqui, que é justamente fazer manipulações aqui, alterações de dados com a tabela aberta, certo? Então vou fechar, vou abrir, vou clicar com o botão direito aqui, tá? E filtrar pelo código 17. Então, código 17, a minha classificação agora é Disney, certo? Então, a consulta atualização nada mais serve, né, para que eu possa atualizar um ou mais campos de uma tabela, um conjunto de registro ao mesmo tempo. Ah, mas aí você só fez com o campo, e aí no caso agora, se eu quisesse atualizar, vamos ver aqui um cliente que seja um pouco mais problemático. Ó, por exemplo, eu quero atualizar os clientes que são código 9, mas que a classificação está vazia. Eu quero atualizar esses campos para manutenção. Como é que a gente faria? Vamos aproveitar aqui, tá? Então, eu quero o código do cliente que é 9. Beleza, ele já vai trazer todo mundo. E eu não quero nenhum valor aqui por enquanto. Eu quero filtrar também, além do código 9, onde a classificação é vazia. Então eu sei que
onde a classificação é vazia, ela é is null, tá? Então, para que eu possa ver se realmente ele está retornando só os registros que eu quero, eu vou alterar a consulta para uma consulta seleção, certo? E vou mandar executar para ver se realmente está fazendo isso, ó. Realmente está fazendo só trazendo para mim o código do cliente que eu quero e a classificação que eu quero, que é código do cliente 9 e classificação em branco. São 4 registros apenas. Ok. Vou alterar novamente para consulta, atualização, e eu quero que quando minha consulta atender esses critérios, né, na tabela agenda, eu tiver o código do cliente 9, tiver a classificação em branco, nula, né, eu quero que ele atualize apenas o campo classificação para teste 1, 2, 3, certo? Eu poderia ter outros campos aqui? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia não informá-los? Poderia também não informá-los, mas não convém, porque se eu não vou utilizar, para que eu vou deixar esses caras aqui, por exemplo? Entendeu? Se eu não estou utilizando ele para atualizar para algum valor, ou se eu não estou utilizando ele para servir como critério, como filtro, então eu posso simplesmente remover, tá? Vou executar, vai atualizar os 4 registros. Show, atualizou. Então vou vir na minha tabela, tá? Então aqui, ó, onde estava em branco, para esses caras aqui, esse. Todo mundo que estava com a classificação em branco agora vai estar teste 1, 2, 3, tá? Então vamos lá, classificar, ó, teste 1, 2, 3, certo? Teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, certo? Então eu atualizei esses caras. E eu posso estar fazendo como foi feito na aula anterior, tá? Eu estou definindo direto na consulta aqui de forma estática, de forma fixa os meus critérios, mas eles podem vir aqui de forma dinâmica, tá? Então vou pegar aqui o mesmo formulário que a gente criou na aula anterior, que foi mercadoria filtro, certo? Vou aumentar ele aqui mais um pouquinho de nada, vou arrastar esses botões para baixo, vou colocar um campo de texto aqui avulso, né? Full avulso aqui, ó, só para eu digitar qualquer coisa. E aqui eu vou colocar o nome dele seguindo a normalização de padronização, que é txt, o tipo do meu controle, e em seguida o nome que eu quero dar para ele, txt classificação, tá bom? Então tem o meu formulário aqui, prontinho, posso digitar qualquer coisa aqui, certo? Vou deixar ele escondidinho mais para baixo, e aí eu vou dizer agora, ó, que eu quero que ele atualize a classificação onde for teste 1, 2, 3, tá? Para o que eu digitar aqui. Então eu quero digitar aqui. Deixa eu pensar aqui, ó. Chá de goiaba. Então eu quero que ele atualize onde o código do cliente for 9 e o teste for 3 para essa informação que está aqui, que vai ser dinâmica, que pode sempre ser alterada. Então eu vou clicar com o botão direito, construir, formulários, formulário carregado, mercadoria filtro e o cara que eu criei, que é txt classificação, beleza? Show de bola. Ele colocou automaticamente aqui para mim, ele vai atualizar todo mundo que atender esses critérios para a informação que está neste formulário, que é esse cara aqui. Será que vai dar certo, hein? Pelo jeito parece que deu certo, hein? Vamos lá, agenda, e vamos organizar aqui. Olá. E não deu certo. Por que não deu certo?